CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Motivação para a felicidade. Que delícia de tema, Gonçalo Pontes. Bom dia. Pois é, bom dia, minha querida Carla. Um ouvinte de Campina Grande, Amanda Gadelha, me escreveu. Sabe, professor, hoje em trabalhar de ônibus, para fazer o tempo passar, comecei a prestar atenção ao rosto dos demais passageiros e notei que dificilmente via um sorriso neles. Pois ou eles tinham cara feia ou alguém reclamando de alguma coisa. A ausência de felicidade das pessoas foi notória naquele ônibus. Você teria dicas, professor, que pudessem nos fazer refletir sobre a importância de se ter felicidade? Minha cara ouvinte Amanda Gadelha, de Campina Grande. Você nos traz hoje um tema incrível, felicidade. Obrigado, querido ouvinte, por nos acompanhar em nossa coluna CBN Motivação. Sabe, Carla Visani, esse tema é por demais polêmico e discutível nos dias atuais. É a busca de todo ser humano. É, em verdade, a fonte de vida da humanidade, pois ninguém vive para ser infeliz. Inclusive, faz parte da linha de pensamento que deu início aos grandes filósofos da antiguidade. E é pelos ensinamentos de alguns deles que quero começar, Carla, as nossas reflexões de hoje. Só para vocês, ouvintes, terem ideia da importância da felicidade na vida do ser humano, existe atualmente na Universidade de Harvard, a famosa Universidade Americana, um professor chamado Tal Ben-Shahar, que ministra uma matéria chamada Felicidade, Carla, tornando-se um dos cursos mais procurados daquela universidade. Voltando aos pensamentos filosóficos, o primeiro filósofo que sobressai sobre esse tema, minha cara Amanda lá de Campina Grande, foi Aristóteles. Ele defendia que o sucesso exterior jamais leva à plena felicidade, podendo até levar-nos à sensação momentânea de felicidade e uma rápida satisfação, mas jamais de felicidade plena. Como, por exemplo, a compra de um carro, uma casa, uma viagem, ou para quem está desempregado, o momento em que se arranja um emprego tão procurado. Para Aristóteles, a felicidade não era por aí. Já o filósofo francês René Descartes, pai da filosofia ocidental moderna, dizia que como a mente afeta diretamente as sensações do corpo, a felicidade era algo praticamente impossível diante das inúmeras adversidades e reações negativas pelas quais passa o ser humano a todo instante nos dias de hoje. E aí, posteriormente, começaram a imaginar que poder-se encontrar felicidade quando houvesse ajuda ao próximo, pois isso causaria um enorme bem-estar nas pessoas que ajudam. Porém, o filósofo alemão Immanuel Kant, o famoso Kant, passou a defender que quando alguém se sente bem em ajudar o outro, esse ato de ajuda perde o seu valor moral, esse ato de satisfação pela ajuda, pois Kant defendia que ajudar o próximo é uma obrigação de sobrevivência de todo ser humano. E aí, após uma rápida digressão filosófica, essa que eu fiz, posso afirmar, Carla, que por vezes, após minhas palestras, meu público me perguntava o que seria felicidade para mim. E essa pergunta, durante muito tempo, foi uma das coisas mais difíceis, porque eu não tinha respostas. Até que um dia, num trabalho filantrópico que eu fazia no nosso hospital Laureano, no Vanderlei, de câncer da nossa cidade, eu estava num determinado dia, eu passava motivando aquelas alas, brincando, conversando, ouvindo aquelas pessoas. Às vezes as pessoas estão de ouvidos. E eu sempre fui um bom ouvidor lá com aqueles pacientes. E tem histórias incríveis que me ensinaram muito a vida. Em uma determinada ocasião, eu estava numa enfermaria, havia 2 leitos. Estava eu conversando com um senhor chamado Adão, que tem um câncer de pulmão, e chegou um jovem bonito, galego, alto, meio americano, olhos verdes, com a bolsinha do lado, totalmente sadio. E aí, quando ele chegou na porta, depois ele me disse: eu estou procurando a enfermaria tal. Eu disse: é essa aqui. Então eu apresentei onde era o guarda-roupa, onde era o banheiro, onde ele podia colocar as coisas. Pedi que ele não colocasse o ventilador muito diretamente para o Adão, porque o Adão tinha um câncer de pulmão. E eu perguntei: o que faz aqui, meu querido amigo? Ele me disse: me surgiu um tumor aqui no meu pescoço, e o médico mandou que eu viesse aqui para poder fazer o tratamento quimioterápico, para depois fazer a cirurgia. Eu disse: mas não está dando para ver, né? E aí ele pegou meus 2 dedos e apalpou o seu pescoço lateralmente. E eu senti algo, Carla, do tamanho de um grão de arroz, nada maior que isso. E cá comigo eu dizia: meu Deus, esse deve ser daqueles tipos de câncer que complicadíssimo, porque do tamanho de um grão de arroz, o médico mandava vir fazer um tratamento quimioterápico, diminuí-lo para poder fazer a cirurgia. Mas, enfim, nas minhas idas e vindas aqui de João Pessoa, voltando de minhas palestras pelo Brasil, eu ia ao Laureano para esse trabalho e revia esse jovem chamado Erson. E aquele grãozinho de arroz, Carla, virou um limão. Depois ficou do tamanho de um coco. Depois ficou maior que a própria cabeça do Erson. E eu me lembro muito bem que às vezes levantávamos com as 2 mãos aquele tumor para que o Erson desse uma respirada. O Erson começou a ter dificuldades de respirar pelas vias respiratórias estarem bem esticadas, inclusive para falar diante das suas cordas vocais também esticadas pela tomada que fazia lateralmente o tumor. E ele começava a faltar aquela coisa, nós colocávamos oxigênio, fazia aquilo, fazia outro, chamávamos a enfermeira, naquele tempo Laureano não tinha oxigênio na parede, a enfermeira vinha com um carrinho e um tubo,
E aí, em uma determinada ocasião, aquela crise foi muito forte, eu estava presente e comecei a ficar apavorado, abri a janela, ué, o que é que você está precisando, quer que eu faça isso? Ele quase sem voz, ele fez, baixa, Gonçalo, baixa. E eu baixei, encostei meu ouvido na boca dele, fez, calma, tenha calma, fique tranquilo. Não, eu estou tranquilo, mas é porque você não fala mais, porque senão você está... E aquela falta do ar foi piorando. E eu comecei ele me viu muito apavorado, me pediu para baixar novamente, eu cheguei com meu ouvido perto da boca dele, ele fez, calma, Gonçalo, eu estou em paz. E ele aí fechou seus olhos pela última vez, o oxigênio já não chegou a tempo. E aí eu descobri naquele momento o que era felicidade. É ter paz. Porque até então, Carla, eu pensava que felicidade era ter saúde. Mas naquele instante o Edson não tinha saúde, mas tinha paz. E essa paz, meu caro ouvinte, está dentro de cada um da gente. Em alguns momentos eu imaginei que de tanto ouvir essa busca dessa felicidade, que tanto cansa, que tanto nos machuca, encontrar essa paz dentro da gente. A felicidade, a verdadeira felicidade, minha querida Carla Visani, está na paz interior que só cada um de nós pode querer ter e poder fazer por onde tê-la. Temos que parar urgentemente de sermos infelizes pelo que não temos, não somos e por onde ainda não chegamos. São essas, Carla, as dicas de hoje. Nossa, que dicas. Muito bem, muito bem. Assina embaixo de tudo. Acho que tudo tem a ver com... Ninguém é feliz o tempo inteiro, nas condições ideais, não é? Mas acho que tudo depende da forma como a gente reage ao que acontece. A gente tem uma escolha, sem dúvida, né? Achar tudo ruim, sem dúvida, ou olhar pelo lado bom e tentar conviver e fazendo a vida melhor e mais tranquila, apesar de tudo. Não é uma fantasia, é uma escolha consciente. Uma vez a gente tem até um ditadozinho, que eu não sei como é que chegou isso a mim, dizia assim, a vida é uma estrada e felicidade é uma árvore que tem sombra que de vez em quando você encontra nessa estrada. E como é boa essa sombra. É ótima. Gonçalo, obrigada. Até a próxima. Até a próxima, Carla.